Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Começando mais um Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou a Aline Costa e trago todas as quartas-feiras para vocês, ouvintes, um tema diferente para pensarmos juntos sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. O Tranquilamente também é transmitido pelos Ministérios Públicos de Minas Gerais, de Goiás e do Amazonas, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e mais recentemente pelo TCE-BA, o Tribunal de Contas da Bahia. Um abração caloroso para vocês que nos escutam por esses canais. Hoje a gente dá continuidade ao tema abordado na semana passada sobre interdependência e autonomia. Aliás, autonomia é uma palavra muito valorizada no nosso tempo, mas será que significa não precisar de ninguém? Em uma sociedade marcada por pressa, desempenho e hiperconectividade, cresce também um modo de vida individualista que empobrece vínculos, enfraquece a experiência do pertencimento e afasta as pessoas da vida coletiva. Neste episódio, Tranquilamente propõe uma conversa sobre a diferença entre autonomia e individualismo, e a gente vai falar também sobre por que vínculos consistentes não são obstáculos à liberdade, mas condição importante para o bem-estar psíquico e social. Lembrando que é responsabilidade do Estado a construção de políticas públicas que fortaleçam vínculos, proteção social e convivência comunitária. Segundo a Constituição Federal Brasileira, um dos objetivos fundamentais da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o Ministério Público, como instituição voltada à defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, também atua quando estão em jogo condições de vida, proteção social, segurança, pertencimento e qualidade da convivência. A gente está falando, afinal de contas, de interesse público e de responsabilidades institucionais. Vamos conversar novamente com Alexandre Coimbra Amaral, ele que é psicólogo, terapeuta familiar, palestrante, escritor, atuou como psicólogo no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, é colunista de publicações como Vida Simples, Crescer e Portal Lunetas, apresenta o podcast Cartas de um Terapeuta e é autor de best-sellers anteriores como Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, lançado em 2020, e Toda Ansiedade Merece um Abraço, lançado em 2023. Para quem não sabe, nós já tivemos a honra de entrevistar o Alexandre em 2022, quando conversamos sobre a exaustão, tema que também é um de seus livros. Neste ano de 2026, o Alexandre lançou mais um livro, Cuidar da Solidão até Virar Encontro. Esse livro nos inspirou a propor essa entrevista, tanto da semana passada quanto de hoje. Então, Alexandre Coimbra Amaral, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Tranquilamente. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês de novo. É impressionante a capacidade da equipe de vocês e sua, Aline, de produzir um texto de tanta qualidade para esse programa que desenvolve reflexões muito grandiosas em mim sempre que eu estou aqui com vocês. Então é muito bom estar aqui, muito fácil conversar com você. Simbora para mais um programa juntos. A gente fala a mesma coisa, porque eu que já converso com você pela segunda vez aqui nesse programa, sei o quanto é acolhedor a nossa conversa, tanto da minha parte quanto da sua. Então a gente se abraça quando a gente está conversando aqui. E eu me sinto em casa fazendo perguntas para você, e acho que você se sente assim também, né? Certamente. A solidão é fera, a solidão devora, nos alertou o grande cantor Alceu Valença. E hoje os dados mostram que a solidão também mata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um relatório publicado em junho de 2025, a solidão está associada a cerca de 871 mil mortes por ano no mundo, o equivalente a quase 100 mortes por hora. A mesma OMS define conexão social como a forma como as pessoas se relacionam e interagem umas com as outras. Esse laço, que é construído com presença verdadeira, com apoio mútuo, com escuta e com pertencimento, é essencial para sustentar e para proteger a vida. No Brasil, esse tema também aparece do jeito como a vida foi mudando. Segundo o IBGE, os domicílios brasileiros com apenas um morador passaram de 12,2%
22% em 2012 para 19,7% em 2025. Esse número, por si só, não significa que morar sozinho gera sofrimento, mas chama a atenção para a necessidade na manutenção de vínculos verdadeiros, convivência social e de redes de apoio no nosso tempo. Alexandre, eu queria começar hoje falando sobre algo que você fala, que é o vínculo como caminho. Isso desafia uma ideia muito difundida de que amadurecer é precisar cada vez menos uns dos outros, né? O que seria a verdadeira autonomia? A verdadeira autonomia é você poder fazer boas escolhas para a sua vida que sejam coerentes com quem você é. Faz parte da boa autonomia você poder, inclusive, escolher gente que faz a sua alma cantar. Não é qualquer pessoa que deveria entrar na vida de ninguém. A autonomia é, inclusive, você ter o direito de dizer assim: eu amo determinadas pessoas da minha família, mas a convivência com elas é tóxica e eu tenho direito de não me relacionar tanto com essas pessoas, ou diminuir o contato, ou diminuir a frequência, ou diminuir o nível da intimidade, reposicionar figuras da família que me fazem mal. Também é um critério de autonomia. Então, autonomia não tem a ver com individualismo, com solidão. Autonomia é um direito que eu me dou com as cores da minha alma. É isso que é autonomia. É uma vida ajustada a quem eu vou descobrindo que eu sou. E isso vai me dando o privilégio de fazer umas mexidas na minha vida de tempos em tempos. Eu digo nesse livro, Aline, que o sentido da vida ele não é um item de série. Assim, a vida não vem com sentido embutido, a gente tem que produzir sentido na vida. Então, de tempos em tempos, a gente para e pergunta assim, mas essa vida aqui tá boa mesmo? Ou eu tenho que dar uma mexida nela, ou eu tenho que melhorar ela em algum sentido, né? Isso que a gente chama de crise existencial. A gente tem várias ao longo de uma existência. Não tem ninguém que não viva isso. Então, a autonomia é digamos assim, é o chão para a gente poder fazer da vida um lugar mais legal para a gente viver. Ou seja, dá sentido a ela. Que bom que a gente pode mexer com isso, né? Dá sentido à vida, né? E assim, a gente pode dar um sentido que vai até ali, daqui a pouco não faz mais sentido, você dá outro Isso. caminho, não é isso? A geração Z tem me ensinado muitas coisas. Eu acho que a gente tem falado muito mal da geração Z. Eu acho isso terrível. Eu acho que eles estão trazendo muita coisa interessante para a gente pensar, né? Por exemplo, eu e você aí que somos do século passado, quando a gente fazia vestibular, né? A gente imaginava assim que a gente tinha lá com 17 anos que escolher uma profissão que ia ser a nossa atividade durante 30, 35 anos da vida até a gente aposentar. A geração Z não tem mais essa percepção. Eles, até por todas as perspectivas de longevidade mais saudável, né? Eles estão pensando assim, cara, tem muitas vidas dentro de uma vida. Para mim vai ser muito tranquilo se eu precisar fazer uma transição de carreira em algum momento da vida. Ou também tenho escutado assim, vou numa escola, você quer ser o quê? Eu quero ser médico e DJ. Isso, e assim, ao mesmo tempo, Duas não é coisas, né? Totalmente diferentes, mas, né? isso, mas que para ele tem espaço interno, disponibilidade para se desenvolver nessas duas carreiras simultaneamente. Então, o sentido da vida está colocado hoje de um jeito que você pode, digamos assim, customizar a sua vida de um jeito mais único, mais particular. Então, as mulheres estão pensando se querem ou não ser mães com mais liberdade. Isso não existia no século passado, né? A maternidade era um destino inexorável para a mulher. A gente pode decidir, por exemplo, mudar de carreira, mudar de cidade, mudar de casa, né? Instituir mudanças interessantes. Uma coisa que chama muita atenção, Alexandre, a questão da identidade de gênero tem vindo com uma força tamanha isso também, Nossa, né? nossa, E essa é a grande revolução é, humana do século XXI. Assim, não tem nada mais transformador nas sociedades
Não existe nada mais transformador nas sociedades contemporâneas do que essa revolução das pessoas trans, da E transgeneridade, já né? bem novas, né? Porque assim, a gente até teve exemplos, né, de pessoas que assumiam sua identidade de gênero, mas num momento muito tardio, né? E talvez tenha sofrido muito, talvez não, né? Sofreu bastante para chegar até aquele momento. Então, hoje, cada vez mais novas as pessoas estão para observar em você mesmo essas questões. E isso é um aprendizado muito grande. Eu tenho total acordo com você quando você diz assim, a gente tem muito a aprender com essa geração. Muito, Não, muito a aprender, muito. essa coisa de jogar fora, de dizer que a juventude de hoje não é como a Só juventude de estão pegando aí o ontem. negócio de uma pesquisa que eles são mais burros que os pais, já viu esse negócio? Oxi. E aí, todo mundo falando assim, a primeira geração que tem QI menor, não sei o quê. Então, eu fico muito chocado com isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar com os problemas que essa geração tem, mas também reconhecendo as belezas que eles estão trazendo, inúmeras. Alexandre, que sinais revelam que a gente está confundindo autonomia com individualismo? Dificuldade de pedir ajuda, incapacidade de dever algo ao outro, ou medo de compromisso? Olha, o individualismo, ele se manifesta numa atmosfera que eu vou dando à minha vida, em que o outro vai ficando mais distante. Quando eu me aproximo do outro para ter um benefício dele, então eu construo uma relação mais utilitária com esse outro. Então as pessoas mais individualistas são aquelas pessoas que às vezes você sente que elas se aproximam de você porque você tem algo a oferecer para ela. Ou até mesmo quando essas pessoas não precisam necessariamente ter esse olhar utilitário, mas elas não se permitem ser apoiadas pelos outros. Esse é um traço muito importante. O individualismo, ele traz essa marca de que eu preciso sair dos meus dilemas mais impressionantes sem abrir a minha vulnerabilidade. É por isso que a gente tem usado tanto essa palavra vulnerabilidade. É porque a gente está precisando retornar, né, recuperar esse direito humano da gente falar do que dói, falar do que faz sofrer, sem que isso pareça uma fraqueza, um demérito. Isso é necessário à vida. Não existe vida sem sofrimento, e quanto menos a gente fala, a gente transforma o sofrimento em palavra, mais a gente pode adoecer. Mas esse encontro profundo, ele existe sem qualquer dose de risco emocional mesmo? Não, não existe nada sem risco nessa vida. Não tem nada que não tenha risco. Ficar Você tem que sozinho, ir com risco mesmo. não tem jeito. Não. Sem risco, não trabalhamos com garantias na vida. Não existe garantia de que o outro vai ser uma pessoa legal. Você pode se lascar no encontro com o outro. E aí você volta, repara aquela dor, você pode levar um susto enorme com o outro que é quando, por exemplo, uma criança está indo brincar num parquinho e ela leva lá um tapa, uma mordida de uma criança, ela volta assustada, ela não esperava aquilo, ela estava de coração aberto. Então ela precisa ser contida, dar um abraço, um cheiro, um colo, não sei o quê, daí a pouco ela volta. Nós somos como essa criança. Então a gente pode se assustar com as feridas que a gente vive na relação com o outro, mas a gente merece ser acolhido, por isso que a gente precisa de comunidade. A gente merece ser acolhido para depois voltar, para esperançar novos encontros, para investir em novas pessoas, para identificar novos possíveis parceiros de vida, mais temporários ou mais definitivos. Eu falei aqui no início que no Brasil cresce o número de pessoas vivendo sozinhas. Como ler esse dado com cuidado, né? Claro, sem transformar morar só em sinônimo de sofrimento, mas também sem ignorar os riscos de isolamento e da fragilidade dos vínculos. Assim, morar só pode ser uma coisa muito legal. A gente experiencia muito essas histórias aí, quando a gente senta aqui no lugar do psicólogo, dessas pessoas que conseguem construir esse momento da vida em que elas saem da casa da família e vão montar o próprio apartamentinho ali com um gato e três samambaias e feliz da vida, entendeu? Tá ali em 20 metros quadrados, um gato, três samambaias e um Wi-Fi. Eu nunca estive tão feliz na minha existência. Só que isso pode chegar num extremo em que essa mesma estrutura que em um dado momento, promoveu extrema satisfação, pode chegar a promover solidão. Não sei se você lembra, quando decretaram lá o lockdown, assim, até o mês de abril, maio,
era um tal de mandar PDF, assim, de 15 filmes para você maratonar, jeitos de você fazer meditação. E eu, gente, o povo não está entendendo nada. A gente está numa pandemia, parece que a gente está de férias, né? Verdade. A onda era como se a gente tivesse de férias. Aí depois o tempo foi passando e foi todo mundo caindo em si, falando assim, bicho, isso aqui é barra pesada, isso aqui é barril dobrado, isso aqui não é uma coisa, um passeio no parque, né? Aliás, a última coisa que a gente podia fazer era um passeio no parque na pandemia, Verdade. né? Mas então, assim, existe uma diferença entre esse bem-estar cotidiano, né, nessa vida em que eu não encontre com outros. A gente escuta muito as experiências das pessoas que vivem esse tipo de vida, desse apartamento sozinho aqui. Eu moro, como se eu morasse em Camaçari em relação a Salvador, eu moro numa cidade próxima a São Paulo. Mas tem muito contato com essa galera que mora em São Paulo nesse modelo. E assim, as pessoas não se encontram, não tem nem espaço comum mais nos prédios, sabe? Cada um entra no seu elevador, no seu apartamento, vai lá embaixo, tem uma lavanderia que você joga a sua roupa lá e lava, fica lá lavando a roupa, depois você volta, pega a roupa e não tem carro, você não, é só bicicleta. Assim, tem todo um estilo de vida que é assim, você sai, vive o seu trabalho e volta. Tem um livro belíssimo publicado na Companhia das Letras que chama-se A Queda do Céu, com um antropólogo francês chamado Bruce Albert. E nesse livro ele conta uma história que ele fala assim: o não indígena urbano é uma figura muito interessante. Porque, e ele fala com uma certa ironia, ele fala assim, porque essas pessoas, elas saem de caixas, que são a casa, aí ela entra numa outra caixa, que é o transporte, que pode ser o carro, o ônibus, o metrô, é uma caixa. Aí você entra dentro dessa caixa, sai dessa caixa e vai para outra caixa, que é o trabalho. Aí ela entra na caixa do transporte de novo, volta para a caixa da casa, entende? E a gente está fazendo esse vai e vem entre caixas, cada vez conversando menos. Então, isso pode produzir ao longo do tempo a sensação de que a minha vida está muito esvaziada e muito sem sentido. Que pequenos gestos, Alexandre, cotidianos, ajudam a sair do individualismo, a caminhar para uma autonomia relacional, a pedir ajuda, a nomear limites, né? Sustentar Isso. conflitos, criar rituais de presença? Nossa, quanta coisa bonita você falou aí. É o mundo Bom, dos sonhos. é isso aí, mas olha só. Primeiro, reconhecer a importância do outro na sua vida. A gente não sai do individualismo sem o reconhecimento disso de uma forma mais profunda. Então, pensar assim: as coisas que eu tenho feito, quem são as pessoas que fazem essas coisas acontecerem junto comigo? Quem são as pessoas que me dão suporte? Quem são as pessoas que me dão amparo? Quem são as pessoas que dão sustentação, às vezes emocional, às vezes logística, às vezes inclusive material para as coisas acontecerem na vida? Então, reconhecer a importância desse outro para sair dessa fantasia individualista. A outra coisa é usar da sua autonomia para fazer uma escolha, que é quais são as pessoas que eu gostaria que fizessem parte da minha vida. Quais são as relações que estão meio esquecidas, que talvez a fumaça das horas, a vida muito acelerada, fez relações que são importantes para mim, que são pessoas que têm afeto por mim e eu por elas, que eu possa resgatar. Quais são as pessoas que podem ser resgatadas? Todo mundo tem isso hoje. É essa pessoa que você está mais distante, mas que você fala, poxa, aqui em São Paulo tem uma coisa meio mítica. Na Bahia é um pouco diferente, graças a Deus, porque eu tenho tanta saudade da Bahia, mas aqui em São Paulo é assim, você encontra com a pessoa, sei lá, pensar aqui numa data típica, né, no São João. Aí você vai numa festa de São João e você encontra com a pessoa e fala assim: Aline, quanto tempo, misericórdia, não liguei para você no seu aniversário, você não me ligou no meu, tá tudo certo, a vida tá uma loucura, não sei o que, não sei o que. Vamos encontrar, hein? Mas vamos combinar, tá? Vamos marcar. Aí corta para o São João do outro ano. Aí você chega e fala: Alexandre, e aquele encontro, hein, Alexandre? Tá amarrado, em nome de Jesus, hein? Ave Maria, meu Deus do céu, esse encontro que não sai. Mas agora vai sair, E a gente pode passar até São João se repetindo essa história, sem que a coisa desencante,
Então, a questão da produção do encontro não é mais tão automática. Na forma de vida da sociedade contemporânea, a gente está precisando botar mais empenho, mais planejamento, mais negociação, mais ação, sabe, propositiva, porque não está rolando assim, do jeito que rolava antes. Isso é triste. E no trabalho, Alexandre, no trabalho e nas instituições, como aqui no MP, por exemplo, como é que a gente diferencia a autonomia profissional de abandono, sobrecarga ou falta de suporte? A autonomia é o que a gente espera das pessoas no ambiente de segurança psicológica. No trabalho, significa o seguinte: você poder discordar, por exemplo, no momento de um debate sobre um projeto que está sendo discutido no trabalho, ou da saída de uma situação dilemática que uma equipe está vivendo, e você tem várias pessoas ali que podem colocar suas opiniões, que podem ser mais ou menos divergentes, mas a autonomia é o direito que eu sinto que eu tenho de dizer, mesmo que vá contra a maioria, sem que eu receia uma retaliação, ser colocado na geladeira, qualquer coisa nesse sentido. Então, a autonomia é a característica que eu desenvolvo quando eu tenho um ambiente de segurança psicológica. Esse ambiente é construído, isso demanda uma intencionalidade das lideranças. Eu tenho trabalhado muito com treinamento de liderança sobre isso, sobre como formar ambientes seguros para que as pessoas possam autonomamente falar. Porque a autonomia da fala e da ação, ela está ligada à inovação. Quanto mais a gente dá autonomia para as pessoas, vamos falar baianês, quanto mais a gente dá ousadia para as pessoas, certo? A autonomia é a ousadia. Quanto mais a gente dá ousadia para as pessoas, mais a gente inova, mais a gente tem criatividade para sair de situações difíceis. Então é uma coisa muito boa que a gente desenvolva. Legal. Para encerrar, Alexandre, eu queria te perguntar o que que você gostaria que o público levasse desse episódio como correção de rota sobre liberdade, autocuidado e pertencimento. Correção de Ah, rota é interessante, hein? rapaz, olha que coisa linda. Primeiro, eu gostaria que vocês me levassem para a Bahia. Te trago com certeza. Eu vou cantar Quando aqui é? aquela. Quando é que você pode vir? Me diga. Ó, a música que eu vou sugerir já está sugerida, é Voltar à Bahia dos Gilsons. Pronto, Isso a aí. música é essa. Perfeito. Mas além disso, além da vontade de voltar para a Bahia, que não se esgota nunca no meu coração, inclusive, deixa eu contar uma história muito bonitinha. Meu filho do meio fez 17 anos ontem, e ele fez um texto tão bonito no Instagram dele, que ele falou que ele está assim assustado, que já está quase com 18, e que daqui a pouco ele vira um adulto, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí ele falou assim no final do texto: ai, mas temos coisas muito boas, porque tem tal coisa que é legal na minha vida, tal coisa que é legal na minha vida, tal coisa que é muito legal na vida, e eu sou baiano. Ah, eu achei sensacional. Porque eu acho que é mesmo uma vantagem existencial você nascer na Bahia. Então, isso aí é dele mesmo. Pronto, deixa eu responder finalmente a sua pergunta. O que eu acho que a gente pode levar dessa conversa é assim, o tanto que faz bem, né? Você veja o quanto a gente deu risada aqui, eu e a Aline, sabe? Eu não sei se você que está nos escutando entrou nessa, não só na reflexão do pensamento, né, racional, mas na sensação mesmo, emocional, do tanto que é legal você encontrar com uma pessoa com quem você pode conversar as coisas. A Aline é essa pessoa com quem eu posso conversar. Ela me dá ousadia para eu poder falar as coisas que eu quiser aqui nesse programa. E como é bom a gente ter gente na nossa vida em que a gente pode distensionar esse peito que às vezes está tão ansioso, que está tão preocupado, né? Aquele lugar em que você, nossa, você pode simplesmente ser quem você é. Esse lugar, ele é um lugar de pertencimento. Esse é um lugar de ninho que a gente merece ter em todas as fases da vida, através de muitas pessoas, porque se a gente tiver uma pessoa só, quando essa pessoa falta por qualquer razão, quando ela não está acessível, a gente fica mal. Então é bom que a gente construa uma rede de gente assim que faça da vida da gente uma vida com mais cor e com mais sentido. Então eu desejo que todo mundo possa
fazer uma reflexão em como eu posso ativar mais essa dimensão comunitária de pertencimento na minha vida e que eu trabalhe o valor desses encontros e que eu volte a valorizar esses encontros na minha agenda com a mesma intensidade que eu valorizo a agenda profissional, sabe? Que maravilha, Alexandre. Olha, que todos os ouvintes se abracem e acolham todas essas dicas aí que o Alexandre falou agora, como eu me senti acolhida aqui também. E toda a ousadia do mundo para você aqui, viu? Toda. O nosso programa hoje chega ao fim. A gente retorna semana que vem abordando outro tema, conversando com outro entrevistado ou entrevistada. Mais uma vez, Alexandre, em nome do Ministério Público, de todos os ministérios públicos que estão também transmitindo o nosso programa, do INSS, que também transmite, via nacional, do TCE, que agora também está transmitindo, todos os ouvintes que estão escutando a gente agora, eu quero agradecer imensamente, de coração, a sua vinda mais uma vez para a gente aqui. E como eu disse, toda a ousadia do mundo, você vai voltar mais vezes para falar mais e mais para a gente. Me chama que eu venho. Um beijo para todo mundo, obrigado, saúde e sorte para todo mundo aí. A música para encerrar hoje é do Gilsons. Voltar à Bahia. Olha aí, Voltar à Bahia, do grupo Gilsons, sugestão do nosso entrevistado dessas 2 semanas de programa, Alexandre Coimbra Amaral. Não esqueça que os programas anteriores do nosso Tranquilamente estão disponíveis na página da Rádio MP da Bahia, na aba Especiais. Lá você pode ouvir, baixar e compartilhar. Grande abraço e até a próxima semana. O Tranquilamente é um programa da Rádio MP da Bahia, do Ministério Público do Estado da Bahia. Replicado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, por meio de termo de cooperação firmado entre ambas instituições. Clique aqui na descrição do programa para acessar links e informações compartilhadas pelos participantes. Superintendência de Gestão e Recursos Humanos. A gente se cuida.